Bom, nós temos agora o último painel, que é o painel de indústria naval. Esse é um tema super quente. O primeiro painel, o primeiro debate levantou essa questão como uma questão crucial para materializar os projetos do Brasil, trazer uma Noruega para dentro do seu mercado nos próximos 20 anos. Então, queria chamar o André Mendes, do Departamento de Supply Chain do BNDES, de óleo e gás do BNDES. Por favor, André. O André vai ser o moderador desse painel, que terá o Fernando Barbosa, que é o CEO do estaleiro Enseada, o Luiz de Matos, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, o Paulo Alonso, que é o advisor da presidência da Petrobras e que é um indivíduo que tem um papel crucial no sentido de entender e apontar quais são os setores que a Petrobras hoje tem interesse em buscar os respectivos atores para esses setores. E, por último, o Antônio Miller, que é o presidente da ABEM. Por favor, bom painel para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Jefferson, o Marcelo, né, por estar aqui por essa oportunidade. Então, o tema de agora do painel vai ser sobre a indústria naval. Então, fazendo no início uma pequena introdução no que se refere à indústria naval, que, né, a partir dos anos 2000, né, principalmente pelas iniciativas da Petrobras, via Promef, Prorefam, começou a direcionar suas demandas para a indústria naval aqui no Brasil. Com isso, conseguiu um ressurgimento, uma revitalização daquela indústria que tinha se perdido ao longo das décadas passadas. E, posteriormente, com a política de conteúdo local, também fortificou, né, esse direcionamento de investimentos que acabava introduzindo mais necessidade de aumento de capacidade no setor naval aqui no Brasil. Então, em dois primeiros momentos, né, a gente teve um momento de revitalização e, posteriormente, um segundo momento de aumento de capacidade instalada da indústria naval aqui no Brasil. Nesse contexto, o BNDES participou também ativamente, contribuindo, realizando contratos nesses últimos 10 anos de mais de 30 bilhões de reais, utilizando recursos da Fundo Marinha Mercante. E, se considerar sondas e plataformas, são mais de 20 bilhões, seriam 50 bilhões de recursos de apoio financeiro do BNDES para esse setor, sendo que mais ou menos um pouco mais de um terço aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nesses últimos anos, a gente observou um crescimento de geração de emprego, né, de 2 mil empregos, mais ou menos, nos anos 2000, para algo de 75 mil empregos hoje, alocados nessa indústria. O faturamento do setor também ele aumentou em 6 vezes, tá? Em termos reais, né? O faturamento, então, houve um crescimento bastante expressivo e também houve aumento do salário médio dessa indústria. Então, não foi só... Foi um setor que cresceu com também distribuição de renda. Então, os assalariados, os operários, também viram os seus salários, suas rendas aumentarem, que foi isso muito bom para a sociedade. E agora eu começo a questionar assim, se agora a gente não deveria de entrar numa terceira fase, dado que a gente já houve uma revitalização, já houve aumento da capacidade, mas agora se preocupar mais com produtividade, competitividade desse setor aqui no Brasil, perante uma competição do estrangeiro, uma visão mesmo de futuro de longo prazo. Então, eu gostaria de botar a primeira questão para todos, né? Eu gostaria que todos comentassem um pouco em relação a essa questão de competitividade e produtividade. Quais são os desafios, o que deve ser feito, pelo menos nesses próximos 5 anos, 10 anos, em relação a esse tema, para o setor como um todo. Não sei se Paulo Alonso gostaria de comentar e já passo as palavras. Ok. Bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Marcelo, ao Jefferson, o convite para participar aqui do Rio Conferences, né? Numa época muito oportuna, quando nós estamos vivenciando esse clima de Copa do Mundo, né? Muitos empresários estrangeiros aqui no Rio de Janeiro. Essa questão da produtividade, né, dos estaleiros brasileiros, eu diria que ela é a questão do momento. É a questão que nós temos discutido todos os dias na Petrobras, né? E, inclusive, que nós temos discutido também no PROMIMP, né, no Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo e Gás, razão pela qual, mais uma vez esse ano, nós temos um projeto voltado para o aumento da produtividade dos estaleiros brasileiros. O que foi colocado é verdade. Nós tivemos um momento
de recuperação da indústria naval desde 2003, né, com as encomendas da Petrobras, não apenas com o PROREFAM e com o PROMEF, né, mas com encomendas de 38 plataformas de produção, 28 sondas de perfuração, os 88 navios, sendo 49 da Transpetro e os outros 39 do EBN, do abastecimento, e 146 barcos de apoio. Isso compõe a carteira que hoje lota os estaleiros brasileiros, né? E a partir do momento que essa carteira foi colocada inclusive em estaleiros que ainda nem existiam, eram chamados estaleiros virtuais, né? Mas eles começaram as suas obras civis e estão em conclusão e alguns em andamento ainda, nós começamos a questionar bastante a questão da produtividade. Por quê? Porque o que nós vemos hoje na indústria naval brasileira, para que o desafio que ela tem, para que ela possa se tornar competitiva internacionalmente e disputar encomendas no mercado internacional, é exatamente o desafio de competir em prazo, em custo e em qualidade com os estaleiros que são os benchmarking no mundo. E para vencer esse desafio, para que ela possa ter prazo, preço e qualidade, o primeiro grande desafio é o desafio do planejamento e da gestão. Na visão da Petrobras, os nossos estaleiros têm que investir muito em planejamento e em gestão para poder melhorar os seus prazos, melhorar os seus planejamentos de obra, poder fazer uma melhor gestão de obra e, com isso, manter os seus prazos. O segundo grande desafio é a capacitação do seu pessoal de execução e da sua supervisão. Aí, isso está ligado ao que ele mencionou com relação ao ressurgimento da indústria naval, né? Uma indústria que ficou parada praticamente por mais de 15 anos, e quando ela ressurge, a gente não consegue recuperar esse skill, essas habilidades da noite para o dia. Então, nós temos uma massa de executantes, caldeireiros, eletricistas, soldadores, delineadores, que precisam ser treinados de novo nessas habilidades. As tecnologias de construção e montagem navais no mundo evoluíram muito nesses anos em que o Brasil ficou parado, né? Chegou a ostentar a posição de terceiro parque naval do mundo, mas nós perdemos isso. Então, nós temos que recapacitar o nosso pessoal e também a nossa força de supervisão. Esse é o segundo desafio. Então, planejamento e gestão primeiro. Segundo, mão de obra capacitada, né? Execução e supervisão. E o terceiro grande desafio, não menos importante, que tem muito a ver com o tema desse seminário, a integração da nossa cadeia de suprimento. Não basta um grande estaleiro operando numa determinada região geográfica do Brasil. Ele precisa ter uma cadeia de suprimento em volta de si, de quem ele possa se suprir, até pequenos estaleiros que construam blocos, peças que são mandadas para ele, para que ele possa integrar essas peças. E isso nós, de fato, não temos ainda no Brasil, a exemplo do que se encontra em outros centros mais avançados em construção naval. Então, integração de cadeia de suprimento, investimento em planejamento e gestão, capacitação de pessoal de execução e de supervisão, na visão da Petrobras, são três grandes gargalos que nós precisamos superar. Os nossos estaleiros estão trabalhando, sim, muito fortemente nisso. Agora, é um avião que está sofrendo intervenção de manutenção voando. Então, o desafio é muito grande. Mas a Petrobras tem confiança que, trabalhando em conjunto com os estaleiros e com os nossos fornecedores, nós vamos superar esse desafio. Fernando, você gostaria de comentar a respeito? Sim. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Marcelo e ao Jefferson pelo convite de participar desse importante evento e fazer alguns comentários aqui sobre esse tema tão importante e que vem sempre, ao longo dos anos, sendo discutido
em várias esferas da sociedade brasileira. A questão da indústria naval, ela realmente se renovou e se qualificou recentemente com as encomendas, enormes encomendas que foram feitas aqui pela Petrobras, como bem colocou o Paulo Alonso. Evidentemente que nós estamos ainda no início, o caminho é muito grande, existem alguns desafios, mas nós estamos respondendo. Nós fomos buscar, a indústria foi buscar do que é de mais moderno hoje no mundo em construção naval. Nós temos hoje associações, os estaleiros estão se associando com os japoneses. Nós, da Enseada, iniciamos esse processo. O Japão é o berço da construção, da moderna construção naval no mundo. Isso, evidentemente, está trazendo resultados efetivos. Nós já estamos trabalhando aí com bastante intensidade. Os japoneses estão realmente motivados, estão querendo dar de todo o seu empenho para trazer a tecnologia para que essa indústria ela se torne efetivamente competitiva. Os desafios são enormes, como foi colocado pelo Paulo Alonso, as questões da qualificação da mão de obra é importante, né? Essa questão da mão de obra direta é muito importante porque nos últimos anos a engenharia industrial perdeu produtividade. Infelizmente aconteceu isso bastante no Brasil, por diversas razões que não cabe aqui a gente enumerar, porque são várias. Então, além da questão de você desenvolver uma nova indústria com o avião voando, nós temos que melhorar as questões de produtividade que a gente tinha alcançado na década de 2000 e na década de 2010, por diversas razões, a gente perdeu. Então, isso também é um investimento que a gente precisa fazer. A questão da gestão também é muito importante, né? Evidentemente que sem a gestão correta, a gente não vai conseguir. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, a gente está fazendo isso, a gente já desenvolveu ferramentas, já tínhamos desenvolvido ferramentas de gestão através de diversos projetos, grande parte deles para o cliente Petrobras. Essa gestão está sendo aplicada e a gestão do chão de fábrica, que é talvez a mais importante para desenvolvimento da indústria, a gente está trazendo isso através da associação que nós estamos fazendo com outras empresas e principalmente com os japoneses. A questão da cadeia dos fornecedores é uma questão muito importante. Aqui no Rio, a gente opera o antigo estaleiro da Escavagima, agora estaleiro Iaúma, e essa questão para nós é muito importante. A gente tem conseguido a resposta da indústria no entorno do estaleiro Iaúma. A gente, durante a operação, que hoje a gente está com 6 mil pessoas operando em Iaúma, nós temos 8 empresas trabalhando para nós, fornecendo peças e componentes para que a gente se torne o montador. Então, essa questão também está sendo tratada. Outra questão que precisa ser bastante desenvolvida é a questão da engenharia. Porque a engenharia, ela, apesar de representar, já foi até falado aqui por outros painéis, apesar de ela representar pouco no processo todo de um grande projeto, mas ela tem um impacto muito grande. Então, a gente precisa estar sempre desenvolvendo as questões de engenharia e simplificando todos os nossos projetos, os nossos processos, para evitar jabuticabas, que acontecem muito em alguns dos nossos projetos, soluções que são únicas aqui e que às vezes trazem dificuldades em produtividades que não são úteis ao processo. Então, a gente precisa aculturar mais os nossos profissionais para que a gente consiga simplificar os nossos projetos. A questão da tecnologia é muito importante. Hoje, você não desenvolve nada se você não trouxer tecnologia. Então, a gente está desenvolvendo bastante isso aí, de forma que a gente consiga ter uma indústria saudável e competitiva que a gente possa trabalhar nos próximos 30, 40 anos e atender o mercado que vem pela frente, que são muitas coisas. Gostaria de comentar, Luiz, sobre o tema? Gostaria. Primeiro, não posso deixar de agradecer também ao Marcelo e ao Jefferson pela oportunidade. Tá
Obrigado. No tema, eu vejo que, para mim, o grande desafio que a gente tem agora é se inserir na cadeia global de valores. Eu acho que esse que é o desafio. A gente tem que estar... O mercado é global. E a gente sabe disso, na indústria naval, não tem nada mais global do que um navio, uma embarcação. Na verdade, esse termo, a embarcação era global antes do termo global entrar na moda. Quer dizer, ninguém faz uma embarcação sozinho. A Noruega não faz uma embarcação 100% nacional, a China também não faz, né? Quer dizer, então, a gente tem que se inserir nesse mercado. E aí, para se inserir nesse mercado, não tem jeito. A gente tem que ser competitivo, a gente tem que ter produtividade, né? E aí, o que é ter produtividade, né? Aí tem, né, o que o Paulo falou, mas tem vários itens aí, né? Você tem a questão de infraestrutura, você tem a questão de mobilidade, você tem a questão de tecnologia, a questão de mão de obra, quer dizer, quer dizer, você tem uma série de investimentos que têm que ser feitos, mas quando eu paro para pensar, eu vejo assim, a gente tem, né, o cacoete no Brasil de esperar muito que os outros façam isso para a gente, né? Então, o governo tem que investir em infraestrutura, o governo tem que criar políticas, e tem mesmo, a gente elege eles para fazer isso. Só que o governo, né, as pessoas que estão lá em Brasília, elas, eu não sou político, eu sou empresário, mas eu digo, as pessoas que estão lá em Brasília, elas não são marcianos, não são ETs que vieram aqui e pousaram no planeta e estão lá governando a gente. São brasileiros como nós, são gente igual a gente. Quer dizer, eles têm a cultura da gente. Então, a produtividade, ela, acho que, se a gente recuar um pouco, ela passa pela quebra de uns paradigmas. A gente viu no painel anterior, né? Não adianta nada a gente ter um aplicativo de ponta se a rede 3G não funciona. Quer dizer, aí entra a infraestrutura, e isso é a parte do governo. Mas também não adianta nada a gente criar todas as vias, criar toda a infraestrutura para mobilidade e a gente parar e fechar o cruzamento, né? A gente avança ali, o sinal vai ficar vermelho, aí a gente vai, mas não deu, e aí a gente fecha o cruzamento, que para mim é a coisa assim, né, como motorista, é a coisa mais louca do mundo, que nem você avança, nem o cara que está cruzando ali avança, né? Quer dizer, a gente tem que realmente ter logística no porto, a gente realmente tem que ter mais velocidade na hora que o equipamento que vai, entre o equipamento sair do vendedor, ele ser embarcado, ele chegar no porto, ele ser desembarcado, ele chegar no fabricante ou no estaleiro, tem que ter mais agilidade. E isso é o governo. Mas também a gente, quando marca uma reunião às 10 horas, a gente tem que estar lá às 10 horas. Não dá para chegar na reunião das 10 às 11 e depois ficar meia hora batendo papo sobre o Flamengo e depois aí a gente começa a reunião. Então, na verdade, toda uma quebra de paradigma para a gente atingir essa produtividade. Então, isso passa não só pelo Estado, mas passa também pela gente, pelas empresas, pelos executivos, pelos empresários, né? A gente está vendo avanços. Eu vejo hoje que a gente tem um desafio na produtividade, que é a mão de obra. O Promimp realmente está fazendo 10 anos, quer dizer, e a gente mostrou que... Já fez 10, né? Mas foi agora, recentemente, a celebração de 10 anos do Promimp. Quer dizer, a gente viu avanços. A gente tem a política de conteúdo local, que também alavancou, porque, na verdade, hoje o que está alavancando a indústria naval é a óleo e gás, principalmente a parte offshore, né? A gente tem realmente, né, agora os FPSOs, né, os replicantes, tem as plataformas, mas o que democratizou mais com os estaleiros de médio porte, espalhados por todo o Brasil, é a indústria offshore. Quer dizer, então, a gente, com isso, não só o Promimp, mas o conteúdo local contribuiu bastante, né? E aí, só um parênteses em relação ao conteúdo local, uma coisa muito engraçada que eu vejo é que quem tem mais preconceito com conteúdo local é o executivo brasileiro, né? Quando a gente anda assim pelo mercado. O executivo estrangeiro, ele não tem preconceito com conteúdo local. Eu tive recentemente numa missão lá em Aberdeen, com o pessoal da UKTI, do governo do estado do Rio de Janeiro, estava a Sebrae também, estava a Unip eu não estou vendo aqui, não vou citar. Enfim, era uma delegação grande e a gente assistiu a palestra do BNDES deles lá, né? E aí, a primeira coisa que, no primeiro slide estava ali, era assim, olha, a gente não financia nada com menos de 20% de conteúdo local. Pô, mas
Mas 20% é claro, 20% para os caras que foram no berço da Revolução Industrial, né? Então, eu vejo que o executivo estrangeiro ele não tem problema com o controle local, ele só quer entender a regra do jogo, né? A gente que fica mais receoso, porque e aí entra de novo, né, a interação empresa e Estado, e isso afeta a produtividade também. Às vezes existe uma insegurança por parte das empresas de que vai acontecer depois, né? A insegurança de, às vezes, a política de Estado e a política de governo serem confundidas, porque isso são coisas bem distintas, né? A política, por exemplo, do controle local, do PROMIP, tem que ser política de Estado. Tem que ser coisas que vão dar resultados não só nos próximos 4 e 8 anos, mas nos próximos 20 e 40 anos. É assim que se desenvolve o país. Foi discutido, acho que no primeiro painel lá da questão quando compararam a Noruega com a Inglaterra. Então, se a empresa ela acha que é uma política de governo, ela pode ficar receosa na hora de investir. Porque investir em produtividade, investir em formação de mão de obra, que também é parte da empresa, como acho que foi colocado não sei se foi pela Promon ou pela Embraer, que recebe o profissional bem formado pelas universidades. Eu também sou da UFRJ, também tenho orgulho lá da casa, mas você não chega pronto na empresa. A empresa precisa ter uma capacitação, um investimento em mão de obra para você ter produtividade. E ainda tem o receio da empresa também, mas eu vou investir, mas quando o cara estiver bom, ele vai sair e vai para outra empresa. O empresário tem muito medo da rotatividade. Mas aí aquele negócio, vai ficar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque também se você não investir no cara, alguma hora ele vai se cansar e vai embora, vai para outra empresa de qualquer maneira, né? Mas voltando aqui ao tema, para mim o grande desafio mesmo para a produtividade é a inteligência. É a gente investir lá na parte conceitual, para a gente investir no projeto, para a gente investir no P&D, né? Eu sei que também existe uma política de Estado para isso, que a gente tem lá a cláusula de 1%, né, que 50% desse 1% vai para as universidades, instituições de pesquisa, e 50% vai para a própria óleo e gás ou para uma outra empresa. Mas não é só isso, né? Quando a gente vê o número de patentes que o Brasil registra comparado com lá fora, é baixíssimo. Quer dizer. Então, eu acho que hoje o grande desafio para a gente é a gente passar para a próxima geração, talvez do PROMIMP, né, que já vem ensaiando alguns pontos nisso. É a gente investir mais no projeto, na engenharia, na inteligência, no P&D. Eu acho que esse é o grande desafio da produtividade. Emília. Boa tarde, Marcelo, Jefferson, em nome da ABM Tridimensional, gostaria de agradecer esse honroso convite, é uma oportunidade para a gente colocar os nossos pontos. Para quem não conhece a ABM tem mais de 100 membros da indústria de óleo, gás, mineração, infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, tem empresas de engenharia, tem fabricantes, tem construtores, tem montadores, tem operadores. Aqui nós temos 2 membros aqui, que é a Petrobras e a Norberto, para vocês terem uma ideia. Então, realmente, a ABM está muito envolvida, completou 50 anos, no desenvolvimento desse país, tá certo? Então, ela tem uma história de participação muito ativa, as empresas dela têm uma participação muito ativa no desenvolvimento desse país. E desde que surgiu a indústria de petróleo e gás cada vez mais desenvolvida aqui no Brasil, a ABM tem participado. Eu, por exemplo, e a Renata está aqui, nós participamos quando a indústria naval e a indústria aqui no Brasil era maior do que a indústria e mais competente que a indústria coreana. Você lembra disso, né? Perdemos isso. Infelizmente, estamos reconstruindo isso, tá certo? Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação que eu tenho, que eu acho, Paulo, com 10 anos para mim, eu acho que nós temos que fazer mais 2 avaliações importantes, fazer uma reanálise. Conteúdo local, o que é estratégico para o país, o que não é estratégico para a gente, né? Demoramos a tomar aquela decisão que válvula de dióxido de carbono, nós nunca vamos ser competitivos, e abandonamos essa ideia, mas tem outras coisas que nós podemos ser competitivos e é estratégico para o país. Eu acho que talvez, Paulo, até uma sugestão assim, para o nosso grupo lá do comitê, a gente fazer
revisitar isso. Eu acho que é um programa de sucesso, tá certo? Sem dúvida nenhuma. A ABM está desde o início como parceira desse programa. A ABM, hoje em dia, ela foca em alguns itens principais que já foram mencionados aqui. Um deles, produtividade com segurança. Nós não conseguimos ver dentro da ABM realmente se tornar mais produtivo e perder um pouco esse aspecto de segurança. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos investido muito dentro da ABM. Em paralelo, nós temos um grupo, GT, ABM Petrobras, onde esse também é um tema, né? É outro, eu acho que é um outro núcleo de sucesso. Para vocês terem uma ideia, é uma coincidência. Esse grupo tem também 10 anos de existência. Nós temos uma reunião do GT mensal e depois disso tem vários subgrupos, né? Ou de segurança, já tivemos de duto, de construção, de gestão, de corrosão, um recente de corrosão. Tá certo? Mas, eu diria, olhando o lado Petrobras, olhando o lado ABM, talvez mais de 600 participantes já nesses grupos. Então, o que você tem olhado lá muito? Produtividade. No caso da ABM, por exemplo, nós fizemos um trabalho muito grande, que é uma preocupação nossa, e contínua, de produtividade. Há 2 anos atrás, nós fizemos um trabalho que pegamos de soldador, de pessoal de obra, a engenheiro, a gestor de engenharia, a gestor de empresa, olhando produtividade em tubulação. Foi um trabalho de 1 ano, que o resultado final saiu uma publicação. E se você olha, é aquilo que foi mencionado aqui, a nossa produtividade caiu. E se você olha, os exemplos que estão lá, são simples como aumentar a produtividade. Não há dúvida nenhuma, se compara hoje com o passado também, tem vários requisitos de legislação trabalhista que realmente pesam muito. E nisso é outra preocupação. Nós contratamos um estudo muito grande com o professor Pastore para fazer uma avaliação da legislação trabalhista, inclusive com um parceiro, com a CNI, tá certo? E mostramos que tem muita coisa que realmente você pode melhorar olhando a produtividade. Um outro esforço que nós temos passado muito grande, também foi mencionado aqui, gestão. Então, no ano passado, o que nós fizemos gestão no ano passado, dentro da ABM? Avaliamos processos, fizemos um grupo muito grande, o objetivo final, o que acabou saindo? Uma orientação de gestão de empreendimento. Então, tem uma publicação de gestão de empreendimento hoje, publicada pela ABM. E uma coisa que nos preocupa a todos, quer dizer, não é só a questão de ABM, foi mencionada aqui também, é a questão da engenharia. Nós temos batido muito na tecla, nós, Petrobras, todo o Ministério, as empresas, tá certo? Na questão de você ter uma boa engenharia, fazer engenharia básica nesse país. Infelizmente, hoje em dia, as empresas não têm capacitação de engenharia básica. Nós estamos querendo provocá-las a terem de novo. Porque na engenharia básica, que você desenvolve a indústria, você desenvolve o conteúdo local, eu acho que é um aspecto muito importante essa questão de engenharia básica para o conteúdo local. Então, esse é o outro tema que nós temos focado muito. Na verdade, se vocês olharem, desde que nós começamos hoje, de manhã, os temas, todo mundo está abordando o mesmo tema, os mesmos temas. Capacitação, engenharia, desenvolvimento de pessoal. Nós temos um programa muito forte. O PROMIMP, com aquelas verbas da MP, desenvolveu, junto com a ABM foi o gestor do programa. Nós treinamos 80 mil pessoas, dos vários níveis, desde gerente de empreendimento, soldador, pessoal de campo. Lógico, no começo, tá certo? Teve um problema muito sério que nós achamos que poderíamos. O Dan, eu acho que participou muito disso, que nós achamos que poderíamos treinar imediatamente o pessoal, mas o pessoal não estava habilitado nem para o básico, não sabia nem ler. Então tivemos que o programa teve que dar uma recuada, treinar esse pessoal, para esse pessoal ter condição de ler. Tá certo? Produtividade, ABM, Petrobras, nós temos investido muito em conjunto em produtividade, mas quando a gente fala em competitividade, não depende só da gente. Depende muito, muito do governo. Infraestrutura,
é a avaliação de tributos, tá certo? Uma coisa que me causou estranheza, eu estava lendo no Valor, acho que foi de ontem, tá certo? Questão da estrutura metálica dos estádios. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Menos de 50% da estrutura metálica dos estádios são brasileiras. Por quê? O Brasil não teve competitividade para fornecer. Por que o Brasil não teve competitividade? O que foi importado, eu acho que debaixo do famoso guarda-chuva FIFA, né? O pessoal não pagou imposto de importação, não pagou imposto local nenhum. Então, realmente, fica muito difícil. E essa indústria, estrutura metálica, está ociosa. Quer dizer, então, eu acho que produtividade depende de todos nós, mas competitividade, eu acho que o governo tem que assumir o papel dele, avaliar essa questão tributária, avaliar essa questão trabalhista, avaliar essa questão ambiental, tá certo? E eu acho que, se nós não fizermos isso, nós nunca vamos ser produtivos. Eu acho que várias empresas, várias indústrias se aplicaram bastante, tá certo? Com tecnologias de ponta. Um exemplo está aqui, a Norberta. A Norberta investiu muito em gestão, muito em controle de fornecimento, supply chain, mas chega uma hora que não depende mais das empresas, depende do todo, tá certo? E essa é uma mensagem que eu acho que eu gostaria de dar, porque é muito importante. Se o governo não cumpriu o papel dele, o esforço de todos nós que estamos nessa mesa aqui, nesse painel, nós não vamos atingir o que queremos atingir. Certo? Muito obrigado. Obrigado. Então, continuando com o tema em si, muitas colocam que se alcançar um nível de produtividade, você necessita de especialização. Então, eu gostaria de colocar essa questão assim, alguns defendem que o Brasil tinha que se especializar, inclusive na indústria naval, focar mais em módulos, integração, outros acham que não, tem que pegar a cadeia toda, o casco, módulo de integração, outros vão até além, engenharia também, né? Inclui o tema, porque esses projetos, um desses projetos navais que a gente vem de fora, é que só fica na parte de construção e montagem, e porque a engenharia nacional não consegue desenhar, né, os projetos, fazer os projetos básicos. A capacitação técnica talvez foi perdida nas décadas passadas, porque a gente não consegue retomar para que esses projetos sejam feitos aqui, com isso os detalhamentos sejam desenhados aqui e especificados equipamentos nacionais, para aumentar o conteúdo local das nossas embarcações. Principalmente, por exemplo, no PSV, equipamento nacional basicamente é 5% do valor dele, do restante, embora ele tenha conteúdo local de 60%, 70%. Porém, equipamentos nacionais é relativamente pequeno. Então, na visão de vocês, qual seria a necessidade ou o desafio para aumentar o conteúdo local de máquinas e equipamentos nacionais dentro das embarcações? Seria um caso de especialização ou não? Seria o desenvolvimento da engenharia básica, detalhamento? Aonde está o maior gargalo, onde está o maior desafio e como superá-los? Olha, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque o tempo está correndo muito rápido e a gente só respondeu a primeira pergunta, né? Então, temos que ser muito rápido, né? A questão da especialização, na minha visão, ela vai ser uma consequência natural do que está acontecendo na indústria naval, né? Porque, de fato, hoje, por exemplo, os salários na indústria naval eles estão muito altos porque eles foram nivelados no patamar da indústria offshore. Porque os estaleiros, existem estaleiros que constroem navios, que é quase que mais uma commodity, né? E estaleiros que se especializam em indústria offshore, que constroem as plataformas, sondas. Está todo mundo hoje nivelado por cima. O que eu acredito é que nesse boom de construção que está acontecendo, esses estaleiros vão acabar encontrando as suas verdadeiras vocações. Uns vão migrar mais para especialização em navios, na parte de transporte, outros mais para offshore. Isso vai ser uma coisa natural, né? E no que diz respeito ao aumento do conteúdo nacional, para que a gente possa aumentar o conteúdo nacional de partes e peças, né, o caminho mais rápido que nós temos para fazer isso, e aonde a Petrobras tem colocado todas as fichas, é a atração de fornecedores estrangeiros para operar no Brasil em articulação com fornecedores brasileiros. É o que a Petrobras tem feito. Nós temos um programa muito intenso de atração de fornecedores estrangeiros que a gente
aproxima de fornecedores brasileiros para fabricar no Brasil partes e peças que não são fabricados aqui hoje, mas que nós temos escala econômica para fabricar, entendeu? Quer dizer, não é fabricar aqui qualquer coisa, mas existe um quantitativo enorme de partes e peças que nós podemos fabricar aqui, que não são fabricados e que a gente não vê um movimento da indústria brasileira no sentido de fabricá-las, né? Então, a maneira mais rápida é trazer esses fornecedores que já vêm com conhecimento, com tecnologia, e eles querem vir para se associar a fornecedores brasileiros. Por quê? Porque o fornecedor brasileiro já conhece a legislação tributária, já conhece a cadeia de suprimento, já conhece a mão de obra, né? Para que a gente possa, então, aumentar, não é, o range daquilo que é fabricado no Brasil. Com isso, a gente eleva o conteúdo local, a gente vai aumentar o agregado de partes e peças brasileiras numa grande obra naval dentro do Brasil, né? Numa plataforma, numa sonda, num barco de apoio. Bom, realmente o tempo está correndo rápido ali. Tentar falar rapidamente e dentro desse tema e também colocar mais uma outra coisa. Concordo com a observação feita pelo Paulo Alonso. Realmente a gente tem que ter, foi falado, eu gostei muito desse termo que foi falado no painel do Subsea, o conteúdo local estratégico. A gente tem que entender quais são as áreas, e tem várias áreas que a gente sabe que, e a gente tem, inclusive, confiado e tem tido suporte dessas áreas nos nossos projetos, os projetos da Petrobras, que têm escala, que são competitivas, que devem ser, nesses casos, priorizados no caso do conteúdo local. Não pode ser conteúdo local o maior possível, mas sim o conteúdo local estratégico. A questão do nicho, acho que também o Paulo foi muito feliz quando ele disse que cada um vai acabar se colocando no nicho. Eu, particularmente, acredito que o nicho aqui são projetos na área de óleo e gás, onde tem um valor agregado maior. Eu acho que o Brasil tem condição de ser competitivo, os investimentos estão sendo feitos, os empresários responderam à solicitação do governo e estão investindo maciçamente na indústria e atraindo a tecnologia para que a gente possa atender. Outras questões que eu queria colocar aqui, fugindo um pouco do tema, mas estou vendo ali que o tempo está correndo, é a questão do mercado. Nós temos aí diversos estaleiros que estão já funcionando e se qualificaram, então aí investiram, os empresários e os acionistas investiram, e nós estamos pensando em 40 anos, não estamos pensando em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, o mercado que nos é colocado é bastante promissor. Você vê, tem as áreas de Libra, tem agora o adicional da seção onerosa, estamos falando aí no mínimo em 20 bilhões de barris, não é pouca coisa, é muita coisa. Então, mas de qualquer forma, isso está vindo no modelo novo, é um modelo desconhecido por nós, o modelo de parceria. O papel do operador, no caso é a Petrobras, também ele precisa ser entendido pelo mercado, como é que vai ser, como é que a Petrobras vai se posicionar, porque ela não é uma concessionária, quem tem a reserva é a PPSA, a Petrobras vai explorá-la, como é que esse modelo vai, como é que a Petrobras vai operar, qual é o modelo que ela vai utilizar para desenvolver esses campos, para que também a gente possa nos preparar. Outro aspecto importante é a questão da qualificação, que haja um ranqueamento. O Paulo Alonso falou aí nas questões dos estaleiros que precisam se qualificar, etc. Evidentemente que está todo mundo se qualificando, mas existem empresas que estão se performando de uma forma mais qualificada. Então, a gente entendo que tem que haver um ranqueamento para que, no fim das contas, quando você tiver um tender da Petrobras, isso seja feito de uma forma mais nivelada, sem que haja uma questão da vala comum. Então, basicamente, era isso que eu ia falar e passo a
Bom, questão do projeto, né? Até o Nelson está aí. Conteúdo local. Conteúdo local, ele é, na verdade, os componentes importados, né? O valor dos componentes importados, no caso de uma embarcação offshore, dividido pelo valor da embarcação. Então, e hoje, do jeito que ele está escrito, todos os equipamentos de convés, tipo, enfim, guindaste, grua, todo equipamento de convés, eles não entram no cálculo. Isso responde a sua pergunta lá, por que só tem, embora o conteúdo local seja de 60% de uma embarcação de apoio offshore, a gente só tem 5% ali na parte de equipamentos. Do jeito que é calculado, ele não entra no cálculo. E aí o que acontece? É isso mesmo, normalmente você compra o pacote lá fora, compra o projeto lá fora, no caso de embarcação de apoio offshore, tá? Não estou falando das plataformas, não. Você compra plataforma, você tem empresa, e navios, você tem empresas como Progemar, Cromave aí, que fazem isso muito bem. Mas no caso de projeto de embarcação offshore, você compra o pacote lá fora, já vem com o projeto e já vem com todos os sistemas, todos os equipamentos. Quer dizer, nem o revendedor aqui no Brasil consegue colocar o produto dele. Então, esse é o desafio. Só que a indústria naval também não é só o apoio offshore, ela tem também outros setores. Por exemplo, tem a parte de cabotagem, navegação interior, a parte de apoio portuário. E nessa questão, né, não tem aí o conteúdo local, na verdade, mas é o mercado local por causa nesse sim, é a competitividade. Só que, de novo, né, a gente não tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles têm uma coisa chamada Jones Act, que é uma lei de conteúdo local deles, que existe desde 1920, que diz que na cabotagem, na navegação interior, só armador americano, de nacionalidade americana, o dono tem que ser nascido nos Estados Unidos, só estaleiro americano, quer dizer, tudo tem que ser americano. A gente não tem isso aqui. Então, o projeto de um rebocador, por exemplo, ele também, você compra ele lá fora, no Canadá, por exemplo, que ele já está consagrado, ele sai muito mais barato do que uma empresa de projeto pequena aqui de rebocador, e aí também, de novo, já vem todos os equipamentos especificados. Então, acho que o projeto, a engenharia influencia muito, realmente, no conteúdo nacional. Na minha colocação anterior, eu peguei, na minha visão, os principais itens do conteúdo local. Então, eu queria acrescentar mais um. O importante para o investimento, para quem investe, é ter sustentabilidade, ter continuidade. Então, voltando a um tema que foi mencionado aqui rapidamente, é a questão de leilão. Eu acho que, quando se falou assim, foram feitos 3 leilões no ano passado, nós já estamos em julho, daqui a pouco estamos em agosto, daqui a pouco estamos em dezembro. Quantos leilões foram feitos esse ano? Nenhum. Então, muitas empresas, nos vários segmentos, aí eu olho serviços, olho fornecimento, olho tecnologia, porque quem está trabalhando nesse setor sempre procura um parceiro de tecnologia. Como não existe leilão, a não ser os trabalhos com a Petrobras e alguns poucos operadores de fora, tá certo? Como é que certas empresas que produzem talvez um equipamento estratégico, etc., e tudo, vai investir em ampliação? Tá certo? Hoje mesmo estava conversando com algumas empresas aqui fora, alguns estão diminuindo, estão indo para fora. Hoje nós temos concorrentes importantes por causa disso. Temos a Colômbia, temos o México, que estão investindo muito, estão investindo em conteúdo local. Angola é outro país que está olhando esse aspecto de conteúdo local. Então, olha, eu acho que é muito importante, além daqueles aspectos que eu mencionei, que são importantes para o desenvolvimento do conteúdo local, olhar essa parte toda de novos leilões, tá certo? Eu mesmo tive uma empresa que cresceu muito, nós tivemos que vendemos para a Sonangol, nós começamos 5 pessoas, uma empresa de offshore. Por quê? Tinha leilão frequente, você tinha reposição de blocos, tá certo? Nós damos serviço a empresas de sísmica, quando se falou aqui em cima. Mas quando para o leilão, para tudo. Eu me lembro muito bem em outro segmento no passado, o governo viu quais são os itens estratégicos para aquele segmento e investiu junto com a empresa privada, inclusive chegou a colocar dinheiro em algumas empresas privadas. Quando escolheu, essa tecnologia nós vamos desenvolver com tal empresa. Mas não precisa colocar, dá condições, dá incentivos fiscais. Eu acho que isso é importante, isso não está se olhando. Não está se olhando. Eu bato muito na tecla que foi mencionada aqui de manhã.
nós temos que escolher o que é importante para esse país, o que é estratégico para o setor de offshore. Esses, aí realmente nós temos que fazer tudo, independentemente se é governo, se é empresa privada, ter esses equipamentos fabricados aqui no Brasil. E olhar o mundo, porque tem certos equipamentos também que não adianta a gente investir, porque no mundo, e se somar mundo e Brasil, às vezes o fornecimento é pequeno. Você vê um caso, por exemplo, de turbinas a vapor no mundo, você tem 2 ou 3 fábricas. No passado tinha zilhões de fábricas, né? Tá certo? Então, eu acho que nós temos que realmente, eu estou batendo muito nessa tecla, eu acho que a gente teria que sentar e fazer uma reavaliação de tudo, o que é importante para a gente ter um controle local forte, competitivo e que dê resultado para o país e dê resultado para as empresas. Obrigado. Por questão de tempo, né, o tema é muito interessante. Eu teria aqui várias perguntas, mas por questão de tempo não vai poder ser feita. Mas isso aqui é um debate, tese para 1 hora, 2 horas, ficarem discutindo todas essas questões. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, né, e concluir o painel. Então, obrigado a todos. André, Fernando, Luiz, Paulo, Antônio, excelente debate. Algumas coisas aqui saíram para mim como até uma analogia do que a gente viu nos debates anteriores. Uma delas, acho que o Antônio provocou também, em relação até ao conteúdo local, que num painel de subsea a gente viu uma visão de um desejo de um conteúdo local estratégico. Aí eu fiquei pensando, se também quando a gente fala em projetos de engenharia, a gente também fala em projetos de engenharia estratégicos. Ou seja, que tipo de mensagem a academia deve ser orientada para desenvolver algumas competências que, no nosso ver, no ver dos stakeholders, fazem parte desse conteúdo estratégico. Muito obrigado pelo debate de vocês. Eu queria, então, encerrar o dia de hoje. Nós temos, muito rápido, são 70 segundos. Cada pergunta são 10 segundos. Se vocês puderem responder a nossa pergunta, por favor, joga aí para a gente fazer a última pesquisa interativa, que é a avaliação de vocês em relação ao evento. Então, vamos lá. Estão todos com fome e eu compreendo claramente. Então, o julgamento é sem fome, tá? Por favor. Os painéis abordaram temas relevantes e atuais do setor? 1, 2 ou 3. 10 segundos. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual foi o grau de fluidez e objetividade dos debates? 1, 2, 3 e 4. Terceira pergunta. Como você avalia o tempo alocado para os painéis? 1, 2 ou 3? Quarta. Como você avalia o networking proporcionado pelo evento? Quinta. O evento trouxe novas ideias e oportunidades de negócios e projetos? Sexta pergunta. O evento contribuiu com o objetivo de fomentar e atrair novas empresas para o Rio de Janeiro? E, por fim, você recomendaria a participação num encontro como esse futuramente? Espero que amanhã de todos tenha sido proveitosa, os contatos gerem resultados e negócios, teremos um almoço lá fora e muito obrigado, foi ótimo tê-los tido aqui hoje, nessa manhã. Muito obrigado.